Bomba, 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 hein? Bomba, bomba, bomba. Tá aí o Thiago Jordão. O Santos está sendo processado, é isso, Jordão? É exatamente isso. O Maurício Maruca e também Rodrigo Marino, eles estão interpelando judicialmente o Santos, o Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube e também a empresa Infolog. Começando primeiro com o Conselho. A interpelação coloca em questão o Fernando Acauí, que está sendo questionado sobre o seu acúmulo de funções, visto que além de ser desembargador, ele atua como presidente do Conselho do Santos e também como dirigente na Santa Cecília. E isso de acordo com o artigo 95 da Constituição Federal, constitui-se em acúmulo de funções, o que não é permitido. Questiona-se também com relação ao Santos a aprovação das contas do ano de 2024, visto que o déficit ultrapassou o limite permitido da Lei 13.155 do Profut. E por fim, eles estão com relação à Infolog, é a empresa que faz ali a votação online, ela que organiza o voto eletrônico das eleições do Santos Futebol Clube. E questiona-se a contratação dessa empresa, visto que o Ministério Público e o Tribunal Regional Eleitoral tinham oferecido seus serviços gratuitamente ao Santos Futebol Clube, que recusou e preferiu fechar com esta empresa. Tá aí, portanto, né, a informação trazida pelo Thiago Jordão. Eu acho que é informação talvez exclusiva. Não vi em lugar nenhum essa informação que você traz, meu caro Thiago Jordão, sobre o processo aberto, né, protocolado pelo Maurício Maruca, candidato nas últimas eleições, sócio do Santos Futebol Clube, e também do Rodrigo Marino, que também foi candidato nas últimas eleições. Portanto, o Santos, claro, vai ser notificado sobre esse processo, Jordão. E você colocou aí 3 pontos importantes, né? Primeiro, o Fernando Acauí. É claro que o Fernando Acauí tem todo o direito de se posicionar e se defender, né? Mas a gente já tem falado sobre esse conflito de interesses aqui no Varanda há muito tempo, né, Jordão? Sim. O Acauí tem cargo na universidade do presidente Marcelo Pirillo Teixeira e, ao mesmo tempo, ele é presidente do Conselho do Santos Futebol Clube. Para mim, claramente existe, né? Claramente existe um conflito de interesses nessa situação do Fernando Acauí. Eu não estou falando aqui que o Fernando Acauí não é um cara sério, não estou falando aqui que existe qualquer tipo de má-fé do Fernando Acauí. Não é isso. Agora, que existe um conflito de interesses para que ele exerça, né, a presidência do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo, Jordão, ele é criado para ser um órgão fiscalizador do clube. Se você tem o presidente do Conselho que exerce uma função na universidade que é da família do presidente, já tem algo errado. Então, eu acho que faz sentido, né, pelo menos esse ponto que está englobado aí nesse processo contra o Santos Futebol Clube, nesta ação, né, que está sendo direcionada pelo Rodrigo Marino e também pelo Maurício Maruca. O segundo ponto que você coloca é a aprovação das contas de 2024, que realmente, Jordão, quando nós vimos o déficit que foi superior a 40 milhões de reais, não foi isso? Sim. É algo que está acima daquilo que de fato é colocado como ok pelo Profut, né? Exato. Então, ou seja, o Santos teve um déficit muito acima daquilo que é permitido. Então, as contas não deveriam ter sido aprovadas. Também é um outro ponto que eu vejo como correto dentro dessa ação que está sendo colocada aí contra o Santos Futebol Clube. E o terceiro ponto, qual é, Jordão? É com relação à Infolog, Marcão, que questiona-se a contratação desta empresa para a realização das eleições do Peixe, visto que, mediante, eles são os responsáveis pela formação da plataforma online da votação eletrônica. Só que o que questiona nesse processo é que o Tribunal Regional Eleitoral e o Ministério Público de São Paulo tinham oferecido seus serviços de forma gratuita e o Santos Futebol Clube recusou e optou por contratar esta empresa. Sobre a Infolog, né? O que eu sei sobre a Infolog é que existem muitos processos, ou seja, a Infolog já estava sendo alvo de investigação justamente por conduzir processos eleitorais, né, em outras empresas também, Jordão, que gerou uma certa discussão, né? E no Santos não é diferente. O processo
de disputa à presidência de 2023, teve a Infolog como empresa responsável por conduzir e, de alguma forma, ser a responsável, né, pelo pleito, principalmente no que se refere ao voto online. E é justamente aí a discussão. Pelo que eu entendi, o que está sendo pedido é que o Santos busque um processo diferente e não a Infolog. E foi oferecido ao Santos um processo do Ministério Público, é isso? Isso, do Tribunal. Uma ferramenta do Ministério Público e do TRE. E do TRE, que seria uma ferramenta que não teria custos ao clube, nenhum custo ao clube, e aí é justamente isso que está sendo, de alguma forma, discutido nessa ação, né? Por que que o Santos optou pela Infolog, que é uma empresa que já tem um histórico complicado, sendo muito questionada em outros pleitos, que não é justamente no segmento esportivo, mas em outros segmentos? Por que que o Santos optou pela Infolog ao invés de ter optado por uma outra ferramenta que não custaria nada ao clube? É isso, né? Exatamente. E além do mais, eles alegam ainda no processo que a utilização dessa ferramenta do TRE e do Ministério Público de São Paulo garante com que a votação seja perfeita, com que não hajam erros, com que não aconteçam alguns votos não contabilizados ou algo do gênero. Então, por isso que eles questionam a participação da Infolog, justamente sendo ela a mediadora dos votos online dessa questão das eleições do Santos, que são no ano que vem já. As eleições do Santos são no final de 2026, lembrando que em 2023, quando tiveram as eleições, foi logo na sequência do rebaixamento do Santos, ou seja, no mês de dezembro. Então, em dezembro de 26, teremos novamente as eleições do Peixe. Perfeito. Tá aí o Thiago Jordão, portanto, o registro para você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate sobre o processo que está sendo movido contra o Santos através do Rodrigo Marino e também do Maurício Maruca, que concorreram nas eleições de 2023, né? O Maurício Maruca ficou na segunda colocação, o Rodrigo Marino ficou na terceira colocação. Eleição essa que foi vencida pelo atual mandatário do Santos, Marcelo Pirillo Teixeira. Agora é claro que o Santos vai se defender e vamos ouvir, né? O Santos, caso queira se pronunciar aqui no Varanda Futebol Debate, o espaço da varanda mais famosa do Brasil está aberto ao Santos Futebol Clube, claro, se o Santos quiser se posicionar sobre os 3 temas destacados aí nesta ação movida contra o clube. Bom, muita gente chegando aqui no Varanda Futebol Debate. Jordão, até eu sei que muita gente vai me perguntar, Marcão, você vai comentar sobre o vídeo do Rodolfo Gomes, né? Que fala que o Neymar não volta a jogar esse ano e também cita que o Neymar estaria ali viciado em uísque e tal, em bebidas alcoólicas. Cara, primeiro, sobre a vida particular do Neymar, eu não quero comentar sobre qualquer tipo de situação de vício de bebidas alcoólicas, até porque é um tema muito complicado. Eu não tenho essa informação, Jordão. Não tenho essa informação. Eu acho algo muito complicado, é uma linha muito difícil de você seguir. Não gosto disso, né? Eu já falei sobre isso várias vezes, Jordão. A gente tem N informações, né? A do Soteldo, por exemplo, eu só falei do Soteldo que ele dava muitas festas, dos problemas que ele tinha com álcool quando ele saiu do Santos. Sim. Porque, veja, é um assunto muito delicado, Jordão. Então, veja, nós que trabalhamos com o Santos Futebol Clube, nós temos muitas informações nos bastidores. Algumas são confiáveis, outras não. Tem informações que chegam, às vezes, com o intuito de prejudicar alguém. Então, esse filtro sobre vida pessoal, ele é muito delicado e eu não gostaria de entrar, tá bom? Respeito aí o Rodolfo, que gosta de seguir essa linha mais polêmica. É uma linha que ele gosta. Eu particularmente, não sou muito fã dessa linha jornalística, mas respeito. Acho que cada um segue a linha profissional que entende ser a melhor. Eu particularmente não gosto. Agora, falando, Jordão, sobre a questão de o Neymar voltar a jogar somente em 2025. Em 2026, perdão. O Neymar, pelas informações que traz aí o Rodolfo Gomes, ele cita que é uma fonte confiável, enfim. Não é a mesma informação que eu tenho, Jordão. A informação que eu tenho é que o Neymar volta a jogar ainda esse ano. O Neymar fica entre 30 a 45 dias fora dos gramados
Portanto, o Neymar teria pelo menos mais 6, 7 jogos para disputar com a camisa do Santos. Mesmo que o Neymar atinja o tempo máximo que se prevê aí de 2 meses, o Neymar ainda teria 3, 4 jogos a jogar pelo Santos. Então, eu não tenho essa informação. Eu não tenho essa informação que o Neymar não voltará a jogar em 2025. Pela informação que eu tenho, o Neymar volta a jogar ainda esse ano. É claro que vamos aguardar a evolução da recuperação dele. Ele pode voltar aí perto de 30 dias, ele pode voltar com 45, e o tempo máximo que se prevê, caso a recuperação seja mais lenta, mais demorada, Jordão, se fala em 60 dias. Em 60 dias estamos falando do Neymar pronto para jogar dia 25/11, ou seja, o campeonato vai até 7 de novembro. O Neymar jogaria pelo menos 3 jogos aí, mais ou menos. Exato. E o Neymar Júnior, ele está utilizando um equipamento do Santos Futebol Clube que foi comprado no ano passado, que ajuda ali na restauração das fibras com base no oxigênio que é inalado pelo jogador. Então, ele entra ali numa espécie de uma cabine, uma cápsula, se assim eu posso colocar, e conforme ele vai inalando, o oxigênio ajuda a restaurar as fibras do local onde está lesionado. Então, a expectativa do Santos é que justamente não seja um prazo tão grande, com uma espécie de um pensamento negativo com relação à recuperação do Neymar, e o Santos está otimista de que vai dar tudo certo, que o Neymar Júnior consegue retornar para jogar pelo menos ali mais 7, 8 partidas com a camisa do Alvinegro Praiano. Lembrando que ele tem contrato até dezembro de 2025 com o Peixe. Então perfeito. Aí o Neymar Júnior deve voltar sim a jogar na temporada 2025. Agora, um ponto importante, Jordão, é que pode sim estar chegando ao final o ciclo do Neymar no Santos nessa segunda passagem, né? Isso me parece, Jordão, que é um fato, né? O Neymar, ele quis renovar o contrato com o Santos por apenas 6 meses. Esse foi um pedido do Neymar. Essa foi uma condição imposta pelo staff do Neymar. O Santos queria um contrato mais longo com o Neymar, ele não quis. O staff do Neymar não aceitou, queria um contrato curto, claro, entendendo que seria interessante para o Neymar avaliar as propostas que podem chegar em dezembro. Então, diante disso, Jordão, eu acho que o jogo pode até virar. Porque o Santos queria um contrato longo, quando foi renovado o contrato dele agora no meio do ano. O Neymar pediu um contrato curto, agora me parece que o jogo pode até virar. O Santos talvez não queira renovar em dezembro pelos mesmos valores, e o Neymar talvez, sem ter tantas propostas assim, talvez o Neymar queira ficar no Santos. Será que o Santos aceita estender o contrato do Neymar pagando os mesmos 4,5 milhões de reais, dando ao Neymar 70% dos valores de receitas que são trazidas pós parceria Neymar e Santos, nesse segundo vínculo, né? Nesse vínculo atual? Será que para o Santos é interessante manter o Neymar por mais 6, por mais um ano, a partir de janeiro de 26? Não sei, Jordão. Talvez o jogo tenha virado. No meio do ano, o Neymar queria só 6 meses de Santos. Eu acho que agora talvez o Santos não esteja tão animado em ter o Neymar por mais tempo. Com certeza, até pelo fato da questão que ele não entregou. O Neymar Júnior, esportivamente falando, com a camisa do Santos, ele não entregou. Os gols que o Neymar tem, vamos lá, ele tem 6 gols com o Santos Futebol Clube. São gols contra a Inter de Limeira, gols contra o Água Santa, gol contra o Bragantino nas quartas de final do Campeonato Paulista. Ou seja, não são gols decisivos. O Neymar Júnior, quando o Santos mais precisou, exceção no jogo contra o Flamengo, o Neymar não esteve em campo. O Neymar não atuou nos clássicos, ele não esteve presente na semifinal contra o Corinthians, contra o CRB ele não jogou o jogo de ida, ele entrou somente no segundo tempo no jogo de volta. Então, assim, o Neymar, a operação Neymar Júnior, esportivamente falando, pra mim é um fracasso. É um jogador que não entregou nada. E ele ganha muito para entregar pouco ou quase nada. Agora, midiaticamente falando, um estouro, um show de bola. Porque o Neymar Júnior trouxe para o Santos alguns patrocínios, jogos televisionados, coisa que dificilmente aconteceria se o Neymar não estivesse no Santos. Só que o que importa mesmo é campo. E dentro de campo o Neymar não entregou. E eu tenho certeza que no final do ano, quem vai olhar com outros olhos a negociação é o Santos. Porque o Santos vai ter que pensar:
Bom, eu tenho novas competições a disputar. Eu tenho um jogador que ganha X, mas não me entrega o necessário com X. Vou ter que renegociar esses termos. E se o Neymar não quiser renegociação, aí, o meu amigo, um grande abraço pra você, porque o Santos não tem condições de ficar pagando 4 milhões para um jogador que mal entra em campo. Tá aí o Thiago Jordão, aqui no canal Varanda Futebol Debate. Tá aí o Thiago Jordão, na varanda mais famosa do Brasil. Jordão, quando você fala que esportivamente é um desastre, eu concordo contigo. Não tem pra onde correr, gente. Não tem pra onde correr. Eu não consigo definir esse momento esportivo do Neymar no Santos que não seja utilizando esse termo de desastre, fracasso. É um fato, pô. É um fato. Todos nós criamos uma baita expectativa com o Neymar chegando ao Santos em janeiro. Eu acho que nem o corintiano, o palmeirense, o São Paulino, que claramente torciam contra o Neymar no Santos, nem esses caras acreditavam que seria tão ruim essa passagem do Neymar no Santos. Nem o Casagrande, a Mili Nakombi, o Fuxico Nakombi lá do Japão, ninguém, Jordão, ninguém acreditava que essa passagem do Neymar pelo Santos seria tão frustrante. Ninguém. E realmente tem sido, né? E realmente tem sido. Então, eu acho que o jogo virou. Se o Santos, no meio do ano, queria renovar o contrato do Neymar por um ano e meio, eu acho que agora, talvez, o Neymar queira renovar com o Santos pode até pensar em renovar com o Neymar e aceitar a renovação com o Neymar, mas eu acho que não mais por 4 milhões e meio de reais por mês. É muita grana, Jordão, principalmente para a realidade do futebol brasileiro. 4 milhões e meio de reais para o Santos é muito dinheiro. Você está falando aí de... no ano, Jordão, no ano, estamos falando de quase 50 milhões de reais, 55 milhões de reais. Né? Então é muita coisa, né? Estamos falando de 55 milhões de reais no ano. Se você olhar as receitas do Santos, é quase 10% daquilo que o Santos fatura no ano. Sim. É muito dinheiro que está sendo pago para um jogador que não joga, né? Que traz mídia, que traz visibilidade, é verdade, mas que esportivamente o desempenho está muito abaixo. Isso é claro para todo mundo. É claro isso para o Neymar, é claro isso para a NR Sports, é claro isso para o Santos. Todo mundo sabe que o Neymar está entregando muito menos do que de fato se esperava dele.